Tô muito feliz, velho. Tô muito feliz de verdade. Que satisfação, né, Clauber? Demais. Meu único desejo agora pro final de semana, eu não vou secar o São Bernardo, não, contra o Atlético. O que aconteceu, aconteceu. Eu só vou desejar um final de semana de sol para que Hélio dos Anjos, Guilherme e todo o elenco curtam os 2 dias de folga com sol numa belíssima praia, no litoral sul, no litoral norte, onde eles quiserem, estejam curtindo a folga, merecida folga. Uma bela praia, sol, uma cervejinha, um churrasco. Esse final de semana pode. Tá liberado. E ele falou isso na coletiva, né? Ele disse que os jogadores podiam fazer o que Exatamente. quisesse na folga. 2 Exatamente. dias de folga. É para aproveitar, velho. Hoje pode. Hoje, amanhã e domingo. Agora, ô Fale um Renato, pouco. eu vi uma tweetada agora de nosso amigo João Grilo que foi perfeita, assim. Ele botou: o Náutico emendou a terceira goleada seguida. 4-0 no América, 6-2 no Operário e 1-0 no Cuiabá. Entendedores entenderão. Pra mim é É perfeito isso isso aqui. mesmo. Resumiu tudo. É isso. Não tem o que discutir, não. Essa vitória, velho, assim, a alegria dessa vitória é. A gente tava até conversando fora do ar, né, Renato? A gente falando daquela série B de. Eu muitas vezes, durante o jogo, fiquei lembrando dos jogos da série B de 2006, né? Que é um pouco mais antigo, vou lembrar, 20 anos atrás, né? Que eram jogos encardidos. O time, porra, era um time ali que se doava 100% e pegava jogos difíceis e ganhava em casa. Porque 2011, acho que 2011 o Náutico fez uma série B muito acima, assim, de desempenho e tal, mesmo com sem banco de reserva. Mas 2006 foi uma série B bem ruinhenta. E o jogo de hoje lembrou muito aquela série B, assim. O Cuiabá foi um adversário. É lento futebol, é chato pra caramba de ver. Em algum mesmo deu 15 minutos do segundo tempo, eu disse, deu merda, não, a gente não vai conseguir ganhar. Eu já tava aceitando o empate, já tava aceitando que o empate era um bom resultado, porque não ia ter como fazer um gol. Mas por isso que a vitória aumentou ainda esse sentimento, né? Do mais do que os 3 pontos, porque que time difícil de jogar, assim. Porra. E é curioso que o assistente o treinador do Cuiabá era assistente de Diniz, né? Meu irmão, se o Náutico subir pra Série A e ele sair do Náutico, pode contratar ele pra jogar uma Série A. Porque com essa defesa aí, meu amigo, é difícil. É um venturismo aí, viu? Venturismo do passado, né? Que Porra, é porra, muito velho. chato, né? É, Isso tá me deixando preocupado, Renato. Porque, puta, meu irmão, é um time insuportável, pô. Os caras botavam 2 linhas de 5, porra. Não tinha um, não. Eles trocaram o 9 que eles tinham lá, Rodrigo Rodrigues, que é um cara que nem é 9 mesmo, mas que lá joga de 9. E os caras tiraram e do nada tinham 2 linhas de 5 no jogo. É bizarro, velho. Ainda bem que a gente conseguiu perder no pênalti, é foda. Ô, Renato, só aproveitando aqui, porque antes da gente entrar nos assuntos propriamente dito do jogo, mas me surpreendeu o público, tá? 11 mil, quase 12 mil, não esperava de jeito nenhum. Então, a torcida chegou pela TV, não estava no estádio, mas pela TV apoiou, então teve paciência. Porra, então, assim, a gente critica muito a torcida, mas quando tem que elogiar, acho que hoje merece elogio. Não sei se você estava no estádio, não sei se teve algum um problema maior, vai e tal. Vi até não, ele de jeito nenhum. mandando. Quando acabou o primeiro tempo, a torcida aplaudiu. Mas só a A torcida presença já, entendia. já merece destaque. Quase A 12 torcida mil entendia a hoje. dificuldade, né? E aí, quando o Clauber falou esse sentimento, né, de Série B ali dos anos 2000, eu lembro de alguns jogos, velho. Náutico e Gama, ali em 2006. Eu acho que Hélio dos Anjos era o técnico do Náutico naquele ano de acesso. 2004, quando o Náutico pegava aquele time fela da mãe do Marília. O time era muito chato, o time do Marília. Eu lembro de 1-0 em 2004, que o Náutico ganhou com um gol de Cook, acredito, ou foi de Jorge Henrique. Eu sei que um deu assistência para o outro. Um jogo sofrido. Nos Renato, 44 do segundo tempo, o Náutico fez o gol. Então, esse jogo de hoje, ele me lembrou muito essa época, né, de Série B, daquele time do Náutico pressionando, martelando, 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 martelando e conseguindo uma vitória sofrida no final, sabe? O estádio, acredito que o João estava no jogo, né? O estádio explodiu, gente. Foi um gol de raiva. O gol que o torcedor do Náutico no Estádio dos Aflitos hoje comemorou foi um gol de raiva. Raiva porque o Náutico venceu a partida um time que queria jogar futebol contra um time que era anti-futebol, anti-jogo. Então, assim, foi uma comemoração de raiva, Clauber.
Não, é só um parênteses aqui, eu vi algumas pessoas falando aqui que vaiaram Dodô na substituição. Eu vi na transmissão falando isso, mas eu fiquei pensando, pô, será que foi Dodô mesmo? Porque eu achei o primeiro tempo Dodô bom. Ou foi a substituição em si que não concordaram? Eu confesso que não. É, não eu não chutei vaia, não, tá? eu E olha que eu comentaram na tava no transmissão. vermelho. Comentaram na transmissão que teve vaia. Pode ter sido ali das cadeiras. E aí eu não sei. Se teve vaia, foi do vermelho, Cláudio. E eu não tava lá, eu não ouvi, então eu não sei. Eu achei que pudesse ser para substituição, assim, porque veja, quando eu vi Vitinho entrando, eu disse, porra. Na hora eu disse, errou, Hélio. Eu não tinha tirado. Veja, o segundo tempo o Náutico não tava bem, mas Dodô eu tinha gostado do primeiro tempo dele. Achei que ele. No segundo tempo aí tava todo mundo mal, né? Foi uma vitória muito pesada do Náutico, sabe? Talvez tenha sido isso. Mas aí, veja, se foi por causa do pênalti, aí desculpa. Aí quem vaiou tá sendo burro, velho. Porque, porra, o cara não perde o pênalti porque quer, caralho. O jogo tava 0x0, 15 minutos do segundo tempo, porra. Aí desculpa. Se tava vaiando ele porque perdeu o pênalti, aí quem vaiou foi burro. Perdão, mas não queria xingar ninguém hoje, não. Tô muito feliz, mas não é pra isso, não. Não era pra isso. E assim, a atmosfera ela foi muito bacana. Foi muito boa a atmosfera no estádio. Assim, fazia tempo que eu não via. A torcida ela estava muito engajada, gente. A torcida cantou bastante, incentivou bastante. Óbvio que a questão de Dodô, o pessoal ficou frustrado, né, em relação à questão do pênalti perdido, e a gente pode até debater aqui depois. Mas, assim, deu para perceber que a torcida ela entendeu, desde o começo do jogo, que se tratava de uma partida muito difícil, com a necessidade enorme de paciência, para que todo mundo pudesse entender que aquele time ele estava ali realmente para se fechar ao máximo, só tentar uma vez ou outra um lance, mas o grande objetivo era, de fato, o antijogo. Era, de fato, o antijogo, essa postura do Cuiabá. E isso não deixa apenas o torcedor que está no estádio tenso. Deixa o jogador também tenso, agoniado, mais afobado. A gente vai analisar isso, evidentemente. Mas até diante de uma situação dessas, o torcedor ele vai ficando também agoniado, um pouco impaciente, né, pela falta do gol. Mas a turma continuava incentivando. E aí, meu amigo, quando saiu o gol, foi explosão total, assim. Foi uma vitória muito legal, vitória muito bonita, que está coroando esse momento do Náutico, né? É um momento de uma evolução bem significativa da equipe. Então, assim, eu tô orgulhoso. Tô bem orgulhoso de tudo isso. E Atos, hein? Atos sumiu, foi? Pô, ele tava tweetando, xingando todo mundo. Xinga não. Tava só falando mal do presidente do Cuiabá, depois sumiu. Teve um jogo que Atos disse que se ganhasse ia sair nu lá no Jordão, mas será que ele prometeu isso Pode ter sido no off? isso, né? Ele tá agora correndo lá pelas ruas, pode ser, né? Pois é. Mandei uma mensagem aqui para o meu amigo André agora. Vamos saber aqui se teremos novidades aqui ao longo aquele da vídeo live. do final de ele, né? Quando ele vira assim, vai tomar no cu. Eu fiz isso na frente da TV aqui, quando acabou o jogo. Vai tomar no cu, porra. É aquela vitória, o cara comemora, não puto com o time, né? Mas com a circunstância do jogo, porra. E eu vi gente interpretando aquilo como se tivesse sido em direção à torcida, assim, para mandar. Eu não sei. Não achei, não. Mas eu não achei que foi. Eu achei que foi um vai tomar no cu de alívio mesmo. E desabafo também, exatamente. Extravasando. Eu entendi assim. Não sei se teve alguma coisa durante o jogo, mas eu entendi como vai tomar no cu de alívio. Eu vi um pessoal no Twitter falando isso. Não entendi dessa forma, não. Não tem isso não, pelo menos ao meu ver, né? O tamanho dessa vitória, Atos Rildo. Cara, deliciosa, velho. Deliciosa, velho. Gostoso demais, velho. Eu tava até falando com o João antes de começar a live. Uma vitória como essa parece que é mais saboroso do que a vitória que eu gostei pra caralho também, mas é melhor do que golear, porra. Porque a raiva que dá de um time desgraçado, retranqueiro,
fazendo ser o jogo todo. Os caras não sabem nem onde fica a barra do Náutico, pô. Os caras não sabiam, porra. Meu irmão, os caras são fanáticos por marcar. Impressionante, porra. E você conseguir, com toda dificuldade, o Náutico perdeu o pênalti. Veja, o Náutico não conseguiu inúmeras chances de gol, não, porque não tem como ter. Não tem como ter. Poderia ter mais se tivesse feito o pênalti, coisa que o Náutico não fez. Mas enquanto tiver 0-0, você vai conseguir uma chance, no máximo 2, e olhe lá. Não tem como você ter várias chances, não. Tanto é que a outra grande chance do Náutico foi 1 minuto depois que o Náutico fez o gol. Foi. A lapada no travessão. Porque deixam eles tontos. Os caras vieram para ter o orgasmo do 0-0. A verdade é essa. Eles vieram para isso. Quer dizer, eles estão no campeonato para isso. Mas são bons nisso, viu? Puta que pariu, são bons demais. Foda-se! Foda-se que são bons nisso. Por isso que eu gostei. Se eles se acham bons nisso, se eles querem acabar com o futebol, porque isso aí acaba com o futebol, viu? Isso acaba com o futebol. O futebol tá aí há 150 anos. Tá sobrevivendo. Mas se um Cuiabá desse daí... O Cuiabá não, né? Com todo respeito ao Cuiabá, mas o Cuiabá não vai ensinar nada a ninguém. Mas sei lá, chega um time na Copa do Mundo e ganha desse jeito aí. Uma Suíça que já apareceu dessa forma. Sei lá, qualquer time que ganha desse jeito aí, o futebol acaba. O futebol que a gente sonha, o futebol que a gente tem o prazer de passar 90 minutos assistindo, ele acaba no dia que a Copa do Mundo alguém ganhar desse jeito, porra. Por isso que não pode. Por isso que retranqueiro tem mais que se fuder. Tem que tomar naquele lugar, porra. É revoltante, pô. Uma coisa é você ser fechado. Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema. Carlo Ancelotti, porra, ele joga reativo. Agora o cara tem transição, porra. O cara sabe onde fica a barra do adversário. E ele faz o jogo ficar bonito em transição. Em velocidade. Matar no contra-ataque. Com capacidade. Porque ele procura dar vazão ao time dele. O que o Cuiabá fez não é isso, pô. O que vem fazendo no campeonato. Eles não têm jogada de ataque, pô. Eles nem sabem o que é atacante, pô. Parece que todo time é zagueiro e volante, porra. Todo time. Vocês viram o que eles chamam de atacante lá, que não é atacante, é a dobra do lateral. No primeiro tempo, quando tomou amarelo, o cara ficou revoltado. Por quê? Porque ele quer ter empenho para poder marcar mais e mais, porra. Por isso que ele se revoltou com o amarelo. Não é o caso de um Wenderson, que toma um amarelo e sabe que isso representa, porque ele é importante no Náutico, vai ficar de fora de um clássico, aí ele sente porque ele quer jogar. O cara do Cuiabá sentiu porque não ia poder marcar mais pesado ainda. Enfim, é uma vitória, mais do que uma vitória do Náutico, que já seria suficiente. É uma vitória do futebol. E né, eu não tô aqui, não é futebol. Eu disse isso aqui, é uma vitória do futebol contra o antifutebol. Não é, esqueça futebol arte, eu não tô aqui querendo exagerar no romantismo, não. Futebol, velho, futebol como conhecemos, com marcação, com transição, com busca do gol. É uma vitória do futebol. Pelo menos por hoje, o menino futebol vai dormir tranquilo, não só aqui no Brasil, não só na Série B, mas no mundo todo, meu amigo. Esse jogo foi meio isolado, sexta-feira é jogo meio isolado. Hoje em dia, com casa de apostas, Esporte da Sorte, sempre botam uma telazinha ali mostrando o jogo. Então, vários locais do mundo podem ter visto esse jogo. As pessoas que, por algum momento, souberam do resultado, ouviram o placar desse jogo, ou acompanharam de alguma forma, eles vão dormir mais tranquilo. Porque o antifutebol, hoje, não venceu. Meus queridos amigos, com mais de 1.200 dispositivos conectados, tem sorteio de camisa oficial no final da live. Então chega mais para participar aqui com a gente, tá? Chega mais para participar. Hoje é especial. É especial. Temos aqui participações já acontecendo aqui, ó. Romero Gomes, graças a Deus ganhamos. O que vale são os 3 pontos. George.
Hoje eu cheguei sem voz pelo gol e pela arbitragem chata de Dona Edna. Vida que segue como? Feliz. Alex de Niterói. Uma vitória dessa na sexta, a turma vai como pro final de semana? Apontada pro céu. Wilton Andrade. Cala a boca, Alexa, pare. Wilton Andrade. Hoje vai. A camisa é minha. Viva o Timba. Jorge Ô, Lisboa. Renato. Hoje tive o prazer de conhecer Renato Surfista. A vitória de um time que sabe o que almeja. Vitória retada. Forte abraço, Jorge. Depois eu vou conhecer lá o surf na enseada. E não é querendo. A gente ainda não fez análise de jogo nem nada, não foi? Não. É logo em Não. seguida. Tudo bem. Não é nem querendo pautar nada, cada um vai dar a sua opinião. Mas dizer uma coisa, só para poder a turma colocar um pouco isso na cabeça. A Série B, todo jogo é muito difícil. Então, naturalmente, você não vai ficar com aquele sentimento de que, pô, ganhou ou ganhou jogando mal, o que vale é os 3 pontos, o que vale é a vitória, que seria um discurso até apropriado. Mas eu chamo a atenção para o seguinte. Veja, hoje não tem muito aquele querer que o Náutico fosse mais, porque não tem como ser mais, gente. Não é uma questão de que o Náutico não esteve num dia técnico muito bom. É porque mesmo se tivesse tecnicamente bem, o jogo ia se dar da mesma forma. Não tem muito o que fazer diante de um Cuiabá, não. O que você pode fazer é chegar ao gol. Que o Náutico não conseguiu chegar até a abertura do placar com o Todinho já na metade do segundo tempo para lá. Então, não fique com aquele sentimento de que foi um jogo onde o Náutico jogou mal. O jogou mal, você não aplica muito nessa partida, não. Por exemplo, se fosse a Ponte Preta, eu acho que se for a Ponte Preta, o Náutico tivesse feito o mesmo jogo de hoje, eu acho que beleza. A gente poderia entrar aqui no debate sobre, não foi uma noite boa do Náutico, o Náutico não conseguiu desempenhar tal, mas a gente não pode esquecer que o Cuiabá, ele não deixa absolutamente ninguém jogar. Ele tira a sua capacidade de produzir minimamente para você ver se seu time vai produzir ou não. Então, é uma análise que o resultado é 101%. A parte técnica do Náutico, a gente viu contra o Operário, a gente viu contra o América e a gente pula para o Sport. A gente tira esse jogo da tabela. Perdão. A gente tira esse jogo da tabela para análise de produtividade do time, individual. Vamos aqui sobre Vitor Andrade, como foi Vinícius. É tudo descontado, meu. Tudo descontado. Porque é foda, porra. Você ter 10 caras... E outra. Apesar de eu ter dado uma tentativa de fora no meu amigo Clauber, é aquela questão. Para fazer antifutebol, eles são extremamente competentes nessa porcaria. O time que não tomou um gol, porra, fora de casa ainda, não tinha tomado um gol. Então o que fica no final é o antifutebol deles eu achei melhor do que o Criciúma, sabia? Comparando o antifutebol. Mas com certeza. Porque, Cláudio, é o melhor disparado no que faz. Olha, do jeito que eu vi hoje, eu só lembro do Floresta. Guardado as proporções, tá? Até de elenco também. O Floresta para uma Série C, apesar de ter chegado entre os 8, o Floresta para a Série C tem um elenco ali mais acanhado do que um Cuiabá para a Série B, com toda a dificuldade do Cuiabá. E é questão de nível também, um time de Série C e outro time de Série B. Mas do jeito que o Cuiabá fez hoje, eu só lembro do Floresta. Óbvio que já viu times retranqueiros, já viu times reativos aqui. A Ponte Preta foi a Ponte Preta foi assim na Série C, foi assim na Série B. Mas com ímpeto de não querer saber de atacar, só o Floresta. O Floresta ainda tinha aquela arma da bola parada, né? E o Cuiabá, enfim, se tem, eu nem sei. Mas pelo menos nesse jogo não apareceu. Mas é isso, tá? A parte individual a gente deixa um pouquinho de lado. Porque eu não vou aqui ficar avaliando muito a produção. Como é que Vitor Andrade e Vinícius se deu nesse jogo? Caralho, velho. Vitor Andrade, para poder conseguir correr um pouco ali, é uma dificuldade, porque é muito fechado. É muito fechado, pô. Mas enfim, vamos seguir.
Ô, Renato, tu já olhou essa tabela já? Nem quero. Quero não. Meu irmão, olha, é muito Quero bonito. não, quero velho. não. A Quero ficha não, não vai porra. cair. Vê só, eu tô Fica falando, mas empolgado, porra. a ficha não vai. Renato parece um menino amarelo, porra. Puta que pariu, só tem cabeça. Olha, eu tô falando, mas a ficha só vai cair domingo, segunda-feira, por aí, velho. Demora pra cair. Um dia desse o Náutico tava em segundo lugar, desse não, né? Rodada passada. A ficha só caiu no meio de semana, porra. Eu abri ali, botei no Google, Série B, aí eu olhei. Disse, rapaz, é isso mesmo. É segundo mesmo. E sobe 2. Tá bonito de ver, viu? Tá bonito de ver. O que é que você viu Agora, do jogo hoje? não, eu não falo do jogo agora não, pô, porque tava bastante preocupado aí, sabe? O jogo acabou. Eu não demorei a entrar na live? Sim. Sabe por que foi? Eu senti tenho no uma foto do aposta. executivo. Eu senti no foto do executivo, João. Ah, foi. Aí eu, cara, a desanimação, assim, sabe? Eu disse mesmo, vou nem entrar na live, porra. Vou nem entrar na live, assim, uma angústia por um executivo agora, velho. Tão bom ter um Podia ter na segunda, né, Ati? Uma live, a gente lista todos os executivos livres, que é para preparar para a janela. um executivo com nome italiano, sabe? Tipo, sei lá, Diogo Ferrati, sabe? Imagina se o Náutico tivesse um Diogo Ferrati agora, sabe? Tá ganhando 80 mil. O Náutico tá faltando, viu? Tá faltando um executivo. Um executivo, um médico que esteja 30 anos no clube, sabe? Uma comunicação que os treinadores não dêem pitaco, tá? Porque uma comunicação de um clube centenário não pode se curvar diante de um mero treinador, né? Então, eu tô preocupado com isso. Liderança, esqueça isso, velho. Minha preocupação é com esses detalhes, é com esses pormenores, sabe? É uma comunicação 100% com liberdade, sabe? Independente. É um médico que seja da confiança há mais de 30 anos do clube. Um ou dois. Imagina, 2 executivos, hein? Um executivo e um gerente. Igual o Sport ano passado. Tá lá os dois. Henrique, como é o nome do cara? Henrique Ambrosini lá e o outro. Podia ter 2 logo. É isso. Eu não vou comemorar a vitória hoje porque eu vou ficar pensando que a gente poderia ter um executivo. Faça a sua análise do jogo, Clauber. Renato, acho que até a Ati falou um pouco sobre isso, né? Da dificuldade de analisar um jogo desse, né? Porque, porra, primeiro tempo, principalmente, eu gostei do primeiro tempo do Náutico, porque o Náutico chegou muito ao ataque, mas era muito difícil, velho. Assim, muito difícil construir qualquer coisa. Tinha hora que o Cuiabá parecia que assim, não era que tava em bloco baixo, tava em bloco ultra baixo, pô. Era o time todinho ali, não era do meio campo atrás, da intermediária ali, do campo de defesa deles para trás. Então era muito difícil fazer qualquer coisa. O Náutico tava tentando, como eu falei, eu gostei da partida do Dodô no primeiro tempo. Achei que ele tava bem na partida, se movimentando, caindo pro lado direito, pro lado esquerdo, vindo buscar a bola mais atrás. Enfim, para além do pênalti, perdeu o pênalti, é foda, porque o jogo podia ter descomplicado. O pênalti pode ser um assunto à parte, mas assim, discordo das vaias que ele recebeu, se foi por causa do pênalti, mas o desempenho dele estava bom. Ele deu uma boa bola para Vinícius, que o Vinícius cruzou, Paulo Sérgio não conseguiu chegar. Não gostei tanto da partida de Vitor Andrade, não gostei, na verdade, da partida de Vitor Andrade, mas de resto ali o time estava tentando, né? Reginaldo aparecendo muito pelo lado direito, Igor Fernandes, quando começou a subir mais, o time começou a ser mais incisivo no ataque, até ter o pênalti, mas não fez o gol, né? Então ficou faltando esse gol. O segundo tempo eu já não gostei tanto. O segundo tempo eu não gostei, os primeiros 15, 20 minutos estava chato, amarrado, o time parece que perdeu um pouco da confiança, do ímpeto do primeiro tempo. Então não estava gostando do segundo tempo, mas verdade seja dita, quando o Hélio mudou o time, ele melhorou o time. A entrada de Yuri melhorou o time, a entrada de Todinho, a entrada de Vitinho, gostei da partida de Vitinho, melhorou o time. Eu vou dizer, Leonardo são jogadores mais defensivos, né? Mas principalmente esses 3, eu acho que melhoraram, fizeram que o Náutico melhorasse. E aí, eu queria pegar 2 jogadores para exemplificar esse segundo tempo,
sobre até pega um pouco do que Atos fala sobre essa questão do executivo, né? Que muito foi falado sobre o elenco do Náutico é curto, o elenco do Náutico é ruim, só 2 jogadores deram certo. E assim, a jogada do gol e a assistência do Luiz Felipe coroa a boa Série B que Luiz Felipe está fazendo. São 9 jogos que Luiz Felipe vem fazendo boas partidas. Semana passada, no pós-jogo semana passada, eu vi gente criticando, aparece um superchat, o cara dizendo aqui, Luiz Felipe joga nada e tal. E eu disse, discordo, Luiz Felipe fez mais uma boa partida. Mais uma boa partida. E hoje, talvez, quando sai um lance de gol, talvez o torcedor acorde. Porque hoje eu vi muita gente dizendo, hoje Luiz Felipe jogou bola. Não, hoje não. Luiz Felipe vem jogando, tirando aquele jogo do Criciúma, desde o jogo do Atlético Goianiense ali, ele vem fazendo. O jogo de hoje, Cláudio, é que, se você está dizendo que a torcida tinha dificuldade de enxergar, o jogo de hoje que ia ter mesmo, se não fosse o gol. Exatamente. Porque o jogo de hoje foi a essência de Luiz Felipe. É o jogo pro grupo, é o carregador de piano, é o cara que não aparece. Tava nessa tônica agora, não erra. Pega um lance que o Luiz Felipe errou, eu não consigo achar. É um jogador de força física que chega, defende com força, chega no ataque também. Com força, chegou até mais do que estava chegando, né? Tanto a jogada do gol, a bonita jogada do gol. Então, assim, é um jogador que ele ganhou. Hoje, Luiz Felipe é o titular, com merecimento. O meio-campo do Náutico hoje é Luiz Felipe e o Wenderson Dodô. O Wenderson não joga contra o Sport, entra Leonai. Um bom meio-campo também. Mas hoje, Leonai vai ter que jogar muita bola para tomar a vaga do Luiz Felipe. Isso aí é mérito, é justiça. Luiz Felipe vem fazendo uma boa Série B. Coisa que ele não fez no Pernambucano, ele não jogou bem no Pernambucano, não sou doido de dizer que no Pernambucano. Outro, Júnior Todinho, acho que tem, não sei se é o segundo ou terceiro jogo, que ele acho que ele entrou contra o Atlético, eu gostei. No último jogo contra o Operário, que dá assistência e um gol, e hoje. Então, assim, terceiro jogo, tem aí a evolução. Todinho não é para ser titular, mas o Náutico tá ganhando uma opção. É um jogador que ele não é um ponta, mas ele pode jogar pelo lado, caindo por dentro, entrando na área, fazendo gol, como fez hoje. E é um jogador que está se mostrando, feito o Hélio disse na coletiva, com a cara da Série B. João alertou aqui, João fala desde janeiro. Todinho é um jogador que não rende no estadual e rende na Série B. Foi assim nos últimos anos dele no Vila Nova. Tá sendo assim no Náutico. Óbvio que tá longe ainda do que a gente espera. Mas, já é uma evolução. Já é um jogador que a gente olha no segundo tempo. Ele não entra no segundo tempo, aí de puta, mas entrou o Todinho, acabou. Não vamos fazer nada. Não, pô. É o terceiro jogo bom que ele olha de e é super necessário, uma vez que a gente não tá com tanta peça para reposição. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, esses dois jogadores, por circunstâncias diferentes, estão crescendo na Série B. Então, assim, ainda bem que não foram excluídos. Pode ser que Juninho, quando voltar, seja isso também. Não tem muita esperança com o Juninho. Todinho, eu cheguei a largar a mão no início da Série B. Mas o próprio Hélio falou na coletiva também que ele teve um problema no joelho desde o início do ano, que ele ficou adiando ali depois da final, que foi que ele fez aquele procedimento. E aí ele volta ainda precisando melhorar essa parte física. E quando ele volta, depois de alguns 2, 3 jogos ali, ele entra nessa sequência positiva do Náutico junto com ele. Então, a partir ali do jogo do Atlético, que ele começa a entrar bem nos jogos, segundo jogo que está fazendo gol. Então, assim, vai ganhando opções dentro do elenco. A gente já não tinha, eu, por exemplo, não tinha mais tanta esperança em Todinho. E ele está sendo esse jogador com cara de Série B. Inclusive, a entrevista dele após o jogo foi ele emocionado e tal, falando que passou por muitos problemas e que em um momento ninguém do clube largou a mão dele. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe o que se passa lá dentro. A gente critica porque, Vitor Andrade mesmo. Vitor Andrade não jogou nada. Mas após o jogo, a gente recebeu informação que, ele estava com o tornozelo inchado. A gente não sabe. Então, muitas coisas a gente não fica sabendo e critica com base no campo. Eu não vou tirar a crítica de Vitor Andrade por isso. Ele vai ser um dos piores em campo. Mas tem esse porém de que ele jogou com o tornozelo inchado. Todinho tinha esse problema no joelho, mas está evoluindo. Então é um jogador que traz de volta essa esperança para o Náutico de que pode ser um jogador útil para um reserva de centroavante, para entrar no segundo tempo, quando precisa jogar dois jogadores dentro da área, ou aberto pelo lado também, caindo por dentro. Então, assim, eu queria destacar esses dois jogadores porque foram jogadores que não foram bem no Pernambucano, e se a gente chegasse a 2 meses atrás e disser, tu vai ganhar 3 pontos na Série B, no jogo dificílimo, com 2 heróis improváveis, Luiz Felipe e Todinho, todo mundo ia rir. E hoje são 2 caras que, com justiça, foram e vão ser 2 dos melhores jogadores em campo aqui. Então, aí a gente volta um pouco para todo mundo ia rir, mas eu e João ia manter o semblante sério, viu? Eu e João não largou a mão do velho Todd, não. E aí, deixa eu voltar para o Pernambucano, assim, a derrota é chata, e não é questão de revanchismo, não, de dizer que estava errado, que estava certo. Mas
tem certas coisas, tem certos trabalhos que você não larga a mão por conta de um resultado. A final foi uma delas. Foi uma final, uma final 3-0, a cachapante, indiscutível. Mas não se larga a mão de um trabalho. E ele pontuou um negócio hoje que ninguém, pelo menos não vi ninguém pontuando. Meu irmão, desde que os caras chegaram aqui, Hélio e Guilherme, os caras estão ali, ó, na cabeça da classificação. Pô. Ano passado, não estavam líder da Série C, porque o Náutico estava muito atrás quando eles chegaram. Estava mais perto da zona de rebaixamento. Mas colocaram no G8, estava lá G4, G3 ali na Série C. E rendimento deles na Série C era rendimento de liderança. Hoje, mais uma vez, no Pernambucano também foi assim. Então, é um ano e 2 meses, né, de trabalho que eles têm de resultados, pô. Resultados. Óbvio, subiu, perdeu o título. É do futebol, acontece. Mata-mata tem dessas. Pontos corridos é um pouco diferente. A gente não sabe se vai conseguir o título ou não. Mas tem um trabalho. E aí, isso aí, e todos esses elogios que eu tô fazendo também não quer dizer, o elenco tá perfeito, tá ali, não. Bate na tecla que precisa de reforços, precisa de mais qualidade na defesa, no meio campo, no ataque. Tudo isso, é claro, não preciso repetir 1 milhão de vezes. Mas há um trabalho, há uma linha. E aí, não é que é executivo, é a chave do clube de Hélio. Pô, isso aí é balela. Pô. Há um trabalho, há um planejamento, há uma linha, há um elenco montado que... E aí, Ati, eu vou até fugir um pouco da análise do jogo, que eu vou... eu tava conversando com meu irmão pós-jogo, e aí ele me levantou um ponto que eu não tinha preparado para pensar. Por exemplo, Wanderson e Matheus Silva são 2 zagueiros criticados, embora Wanderson eu acho que esteja fazendo uma boa Série B feito pelo Felipe. Mas aí meu irmão disse o seguinte, ele disse, por que tem esses 2 zagueiros no elenco? São zagueiros lentos, Hélio joga com linha alta, mas são zagueiros fortes fisicamente. Betão e Igor Fernandes são zagueiros mais magros e tal, de velocidade, de série de jogo. Então, talvez o Náutico não vá se desfazer dos 2, ou um dos 2. Porque o Náutico vai precisar de um zagueiro mais forte mesmo. Talvez seja isso a característica. Porque você pega um centroavante mais trombador, e aí meu irmão levantou esse ponto que eu não tinha parado para pensar. A gente tá chegando em junho, e eu, mesmo elogiando o Wanderson na Série B, achando o Matheus Silva mais ou menos hoje, mas eu não tinha parado para pensar que é uma característica que talvez o Náutico precise. Um zagueiro mais forte, mais pesado, mesmo numa linha de defesa que jogue de forma mais alta. Então, são características. O elenco do Náutico foi montado a partir de características. Betão tem uma característica, Matheus Silva tem uma característica, Igor, Arnaldo... Esse ponto eu vou devolver para tu, Cláudio, mas esse ponto eu vou discordar. Eu vou discordar, sabe por quê? Porque, veja só, no jogo de hoje, se você ver todas as vezes que os zagueiros não conseguiram ganhar no corpo para algum jogador do Cuiabá, foi Wanderson ou Matheus Silva. Com todo defeito, assim, eu sei que são jogadores mais leves, mas a gente vê... Eu não consigo lembrar de uma bola que Igor Fernandes tenha perdido para um atacante. Não, mas veja, hoje talvez eu tô falando de questão de montagem de elenco, não pro jogo especificamente de hoje, tá? Hoje o Cuiabá não tem esse centroavante pesadão que segura 2 zagueiros e tal. Então, e outro ponto, Hélio falou muito hoje na coletiva. Entra Wanderson jogou no último jogo, entra Matheus, Yuri é titular no jogo, entra Igor Fernandes no outro. Não tem essa de ninguém ficar chateado, porque os caras sabem que é jogo a jogo. Então, há uma variação de montagem de time. O time, você não consegue definir você tem uma base do Náutico, mas você não consegue definir os 11 todo jogo, porque pode mudar dependendo do que Hélio tá pensando. A gente não tá na cabeça de Hélio e Guilherme para saber qual é a estratégia do Cuiabá. De ontem para hoje eu disse, eu acho que Igor Fernandes vai ser titular, porque o Cuiabá joga com 2 alas. Igor Fernandes foi titular, mas eu esperava Wanderson, veio o Matheus Silva. Alguma coisa que Hélio pensou, que eu não sei, ele não explicou na coletiva porque da escolha do Matheus Silva. Eu preferia Wanderson, mas, enfim, teve uma lógica ali, não é uma escolha aleatória. Tem uma lógica dentro do que o adversário está fazendo. Há uma adaptação ali tu acha, Cláudio, deixa eu te fazer uma provocação. Tu acha que o desenho do jogo, óbvio que todo mundo sabia que ia ser algo parecido com o que foi. Não tem uma leitura que vai vir com algo revolucionário, não. Mas eu acho que o que Hélio e Guilherme desenhou para esse jogo não aconteceu, por exemplo, na questão da defesa do Náutico. Eu acho que ele respeitou demais. Eu acho que ele respeitou demais esses alas que o Cuiabá não atacou. Se ele tivesse ido com o Yuri, talvez fosse melhor. Eu também, eu acho que eles tentaram. Eu acho que o primeiro tempo do Náutico foi bom, mas a estratégia deles com o Igor Fernandes não deu certo. Eu acho que não precisava. Mas assim, enfim, alguma coisa que eles viram ali, talvez fosse esse medo desse. E aí, no intervalo, é foda, porque piora, né? Porque ele tira o Nino e tira, eu não sei se mas Nino Paraíba saiu e teve outra substituição, que ele recua ainda mais o time.
o treinador do Cuiabá. E aí, meu amigo, aí tinha que entrar Yuri mesmo, porque não adiantava mais ter um lateral que Igor sobe, mas não tem essa característica ofensiva. Sabe o que é? Vamos nos colocar no lugar de Hélio e Guilherme. A gente vai analisar o adversário. Aí a gente faz toda a projeção do adversário na postura em campo e na parte defensiva, que não tem muito o que fazer, vai ser isso mesmo, ia ser isso e foi isso. Agora, você nesse exercício, você sabe que um time de futebol faz duas coisas, né? Ele se defende e ataca. Então eu acho que Hélio e Guilherme, ele pensou nas alternativas de ataque do Cuiabá, o que é natural. Sim. Só Não que adianta elas só pensar em não ataque. vieram. Elas não vieram, simplesmente não vieram. E aí, o Pedro Vitor até botou aqui, eu consigo ver, ou não consigo ver Wanderson e Matheus marcando Perota. Mas aí é outra característica de jogo. Não adianta a gente colocar a régua de hoje pro jogo do Sport. Perota eu acho que é mais velocidade. Talvez, futurologia total aqui, talvez a zaga seja Igor e Betão por conta dessa velocidade do ataque. Porque tem Barleta, apesar que Igor também ali na lateral esquerda seria bom, mas enfim, não tem dois Igor, né? Mas talvez para segurar o ataque do Sport com dois zagueiros mais rápidos, talvez seja o ideal. Talvez, eu não sei. Eu tô pensando aqui, mas sem analisar profundamente a característica do jogo, como ele e Guilherme vão fazer durante a próxima semana. Mas assim, é outro tipo de jogo. É outro tipo de jogo. Então, assim, tem essa característica de Matheus e Wanda ser zagueiros mais pesados, que conseguem trombar mais, que conseguem bater mais de frente. Betão e Igor Fernandes, melhor saída de bola, mais velocidade também. Os próprios laterais têm essa característica, com o Reginaldo, com o Arnaldo, com o Matheus, com o Yuri e com o Igor Fernandes. Então, assim, tem opções. Tem opções. No meio campo, o Anderson, Luiz Felipe, eu até fiquei pensando hoje, porra, o Anderson não joga, podia ter um volante ali parecido com o Anderson ali pro jogo. Vai ter Leonai, é uma característica diferente, mas pode ser com uma característica diferente que seja boa pro jogo também. Enfim, eu me alonguei muito e acabei viajando um pouco, mas foi mais para contextualizar esse contexto, contextualizar essa característica do elenco e alguns pontos que você acaba. Meu irmão levantou para mim sobre a zaga e, porra, pega muito do que a Ati falou do executivo também, né? Da montagem de elenco. Há uma linha, velho. Há uma linha bem definida de elenco montado. Não é cada diretor indica 3 jogadores, não. Há uma linha. E aí a gente tá vendo agora na Série B. Me incomodava demais. Isso me incomodava demais. Eu acho que foi a coisa que eu mais repeti nesses. Quantos anos, Renato? Renato, que quantos anos? De Timbucast? Já sei Sim. lá, 7 anos, tá no 8º agora. Nesses indo para 8 anos de Timbucast, a coisa que eu mais falei, velho, é o seguinte, meu irmão, bota uma pessoa só para poder formar esse elenco, pelo amor de Deus, pô. Nem que seja Alexandre de Melo, mas que seja só uma pessoa, porra. Esse negócio de cada um indica 3 é muito ruim, velho. É muito ruim. A gente tinha informação, eu lembro que na época que Rodolfo tava lá no Náutico, a turma dizia assim, esse é de Rodolfo, aquele é de Rodolfo. Caralho, velho. Assim, parece que a turma por dó. Olha, coloca 2 jogadores. Eu não tô discutindo se os jogadores eram bons ou ruins, não. Eu lembro que tinha 2 indicações de Rodolfo, que um era muito boa, tava no time titular, era jogador barato. Acho que foi Marco Antônio. E acho que o outro foi Mangabeira, uma coisa assim. Marco Antônio foi, certeza. Mangabeira também. Mangabeira também. Mas também teve uma indicação também dele que não zagueiro que pagaram 100 mil. Danilo Cardoso. Engraçado que Danilo Cardoso só foi muito mal no Náutico. Fala. Só um parênteses rápido aqui, porque Caio até botou. Acho o argumento que o Cláudio é válido, mas para mim justifica termos um zagueiro nesse perfil. Para a forma que jogamos, deviam ser 3 mais rápidos. Veja, Caio, pode ser que em julho a gente tenha esses 3 rápidos. Igor, Betão e mais um. Pode ser que tenha. Pode ser que seja os 2, pô. O elenco não tá fechado. Então você pode encontrar um que seja o meio termo dos 2. Um cara também, que seja forte e que não seja lento. E esse ponto sobre a característica do jogador é outra coisa que a gente pede muito, mas é mais quando você tá limitado, né? Você tá limitado no mercado, tá limitado na grana. Aí, se for para poder trazer algum, que traga na característica. Agora, obviamente que quando se fala de Matheus Silva e Wanderson, não é só a característica, porque mesmo com a característica que eles possuem de ser jogadores um pouco mais pesados, se você pega um zagueiro de uma qualidade muito superior a eles, mesmo que tenha essa pegada de ser um pouco mais pesado, obviamente que vai ajudar demais. Sabe? Por exemplo, Igor Rabelo. Se um Igor Rabelo chega no Náutico, Igor Rabelo é até quase um crime falar isso, mas Igor Rabelo tá mais próximo de Matheus Silva do que de Igor Fernandes. Mas
é um cara com a característica de ser um zagueiro alto, um pouco mais pesado, bom de cabeça, mas de um nível muito superior ao de Matheus Silva. Eu confesso que eu não gostei, por exemplo, de Matheus Silva hoje, principalmente porque o jogo ficou todo no pé dele, pô. No primeiro tempo, eu até acho que o... E a escolha por ele foi isso. Porque Hélio acha que ele tem uma boa saída de bola. Mas ele errou muito. Ele errou muito. Agora, quem eu acho que tem uma boa saída de bola para mim é Igor Fernandes. Só que o Náutico forçou muito o jogo pela direita, também porque Vinícius está na direita, né? O Náutico já foi um time que já jogou muito pelo lado esquerdo e agora é um time que joga muito pelo lado direito, porque esse jogar muito por um lado, ele acompanha onde Vinícius está. Se Vinícius está de um lado, o Náutico vai jogar mais por esse lado. E é normal, né? Um dos craques do campeonato. Agora, o jogo passado, 90% do tempo com a bola no pé de Matheus Silva incomoda. É claro que incomoda. Claro que incomoda. É sempre Matheus Silva com essa bola no pé. E eu nem tô dizendo que ele errou tanto. Ele nem errou tanto assim. Mas é preferível que tivesse um zagueiro com a melhor saída de bola. Até, como você mesmo disse, Cláudio, até Wanderson estava fazendo isso melhor. Mas só para dar mais duas palavrinhas, porque eu vou chamar isso aqui de análise de jogo já. Eu gostei demais do Náutico no primeiro tempo. O segundo tempo, na verdade, eu fiquei bastante preocupado com o segundo tempo do Náutico por vários fatores. Cansou, pô. O time cansou no segundo tempo, tava morto. Na segunda metade do segundo tempo. E o segundo tempo a gente provou do dissabor, a gente provou do gosto amargo do que é você se frustrar e não conseguir abrir o placar. Que é quando o adversário vem tentar atacar você, porque no segundo tempo o Cuiabá de alguma forma tentou alguma coisa, e você, mesmo que esteja com suas linhas um pouco mais baixas, tentando fazer uma marcação, o ímpeto é muito baixo. Pô. A sua cabeça nem oxigena mais para poder você entender que esse jogo tá 0-0 e, na verdade, você vai ter que ter ímpeto agora na marcação. Essa virada de chave na cabeça do jogador é difícil. Isso me incomodou. Você marca a distância. Eu acho que o Náutico não teve o controle disso na reta final. E eu não falo nem depois de 1-0, tá, Cláudio? Eu falo antes, porque... Eu até esqueci de falar isso no final, mas eu não gostei dessa reta final do Náutico. Assim, daqueles últimos minutos, acho que o Náutico não teve o controle. Não teve, assim. Não teve nenhuma grande chance, mas me incomodou como o Náutico deu a bola pro Cuiabá. Não deu a bola, mas o Cuiabá foi para cima e o Náutico, enfim... Eu já vi o Náutico controlar melhor. Eu acho que isso é um reflexo da questão... Um total reflexo da questão física. Os jogadores estavam muito desgastados, muito. Inclusive, eu fiquei, de certa maneira, surpreso, porque o Náutico ele costuma sobressair na questão física, principalmente no segundo tempo. Dessa vez não aconteceu. Vinícius estava morto, já não estava fechando mais. Paulo Sérgio já estava muito cansado. Aí você pega Reginaldo. Reginaldo estava morto também. E você não tinha as peças que você já tem essa marcação mais à frente encaixada, né? Dodô é uma peça fundamental para isso, não estava mais em campo. O Anderson saiu, não foi? Não. Esse aí foi o Felipe. Mas o Anderson estava morto, o Anderson estava mancando no final do jogo. Então, foi um jogo de alto desgaste, foi um jogo onde o Náutico suou tanto para poder conseguir chegar a esse gol, que depois que chega, velho, é difícil você levar até o final da partida. Mas falando sobre o segundo tempo, porque eu acho que o primeiro tempo, o Cláudio já falou sobre o primeiro tempo, eu concordo. Com toda a dificuldade, eu ainda preferi o primeiro tempo. Não é que o primeiro tempo o Náutico fez uma partida boa, não foi. Você, se for olhar as jogadas de gol, praticamente não tem. Tem um lance do pênalti. Se você tirar o pênalti, o Náutico não teve a oportunidade, mas é aquilo que eu falei no começo. Eu tenho que colocar o elemento aqui que um time está com 10 jogadores e é competente nisso, porque não tomou gol fora de casa, tá? Eu não posso esquecer disso. Eu não posso achar que, o Náutico precisa jogar bem contra o Cuiabá. Meu irmão, 18 times não jogam nem parecido com o... Não tem o foco na marcação que o Cuiabá tem. 18 times. Então, eu não preciso ser 100% eficaz contra o que o Cuiabá fez hoje, porque o Cuiabá a gente só vai enfrentar agora daqui a 19 rodadas. E talvez já não esteja nem jogando dessa forma mais. Então, esqueçam isso. Não é aquele desenho de jogo de que, olha, teve dificuldade hoje, vai ter outros jogos assim, vai continuar tendo dificuldade. Não é isso, não.
O jogo de hoje é um caso à parte. Ô, Atos, E mesmo o Só Náutico não... só um ponto Fala. em relação a essa questão do Cuiabá, velho. Por diversas vezes, eu sempre sou um torcedor, e acredito que muitos também. A gente fica puto quando a gente vê, por exemplo, o Náutico tá atacando, de repente a gente acha que pode ter uma oportunidade e o time vai, recua, começa tudo de novo. Tava muito claro ali que a ideia era espaçar o Cuiabá, fazer com que o pessoal abrisse espaço. Eles estavam fechados. Bicho, que E Derek ferrolho fez falta por causa disso. absurdo o ferrolho. Que toda vez que eles voltavam a bola para Muriel, aí um outro reclamava assim, velho, tem o que fazer, pô. Tem que chamar os caras para o jogo também, pro campo adversário deles, porque senão vai ficar sempre martelando. E eu notei que no primeiro tempo, o time tava afobado, tava naquela sede, né, de fazer o gol. E não adiantava isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu nem gosto muito do Náutico de forma artificial. Acho que o Náutico não fazia isso de forma artificial, não, tá? É um conceito de você tentar fazer isso de forma artificial para poder abrir o time adversário. O Náutico até conseguiu fazer isso logo no começo do jogo, uma jogada de Igor Fernandes, mas ele acabou deixando a bola saindo pela lateral. Mas eu não gosto muito do Náutico fazer isso, não, porque eu confesso que eu fico um pouco com medo, fico um pouco receoso, tá? Porque eu lembro de um joguinho aí que o Náutico tentou fazer essa saída de bola dessa forma e, enfim, eu acho que o Náutico tem outras valências. Essa é uma que pode desenvolver, mas ela ainda não está maturada o suficiente para eu dizer da seguinte forma: eu gosto de ver o Náutico atraindo o adversário para poder sair e conseguir criar espaço diante desse adversário quando vai para cima de você. Eu confesso que não. O próprio Enderson, que está jogando pra caramba, eu ainda tenho dificuldade com o Enderson na saída de bola. Quando ele fica de costa pro gol, na intermediária defensiva do Náutico, eu não gosto. Eu acho que ali sempre tem uma marcação que dobra e ele acaba forçando. Não só ele. Qualquer jogador do Náutico que tenta fazer essa saída de bola ali, ele acaba forçando uma situação que eu acho que o prejuízo vai ser muito grande caso o Náutico perca a posse de bola. O Náutico tem outras valências. O Náutico tem outros pontos muito positivos. Eu acho que é melhor explorar eles do que essa questão de ter uma boa saída de bola. Mas eu queria voltar sobre o segundo tempo, porque o segundo tempo, quando começa, vocês podem achar que foi pouco, e eu vou concordar. Mas a vibração do jogo, assim, uma coisa muito sutil mudou no segundo tempo em relação ao Cuiabá. E é o suficiente para poder deslocar um pouco o time do Náutico, que eu notei que isso aconteceu. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa simples, não é só isso, mas é algo que fica simbólico. O primeiro tempo inteiro, o Cuiabá não foi com o jogador para cima de Muriel. No primeiro lance do segundo tempo, o jogador já foi para cima de Muriel, porra. E assim ficou, indo para cima de Muriel sempre. E aí o Náutico se viu assim, porra, o jogo tá diferente. O Cuiabá ocupava mais o campo defensivo do Náutico. E eu acho que o Náutico demorou para poder se orientar nesse jogo. E aí que o jogo começou a ficar perigoso. E aí quando você soma a saída de Dodô, a entrada de um Vitinho que... Vitinho não fazia uma Série B boa. Eu vi até a turma elogiando a entrada de Vitinho. Veja, eu não tenho nada para falar mal de Vitinho, mas também não vi essa entrada diferenciada que algumas pessoas elogiaram. Não vi nada demais, na verdade. Para mim ele elevou o time também. Acho que ele ajudou bastante. Eu não gostei quando eu vi ele para entrar, mas eu disse, porra, vai entrar Vitinho para quê? Mas ele foi. O que eu tô querendo dizer é que não significa que Vitinho se tornou uma peça fundamental no time, ou que é um mas não significa para segundo tempo. Não significa mesmo. Mas o fato é que eu acho que ele melhorou o time quando entrou. Não. Veja, pode até ser que sim, mas eu não acho que é algo tão relevante assim, não. Por exemplo, Todinho melhorou muito mais e ainda fez o gol. Aí eu acho que merece um destaque. Mas, enfim, eu vi algumas pessoas dando uma ênfase muito grande à partida de Vitinho. Eu acho que não foi nem perto de ser isso tudo. Mas, enfim, a vibração do jogo estava diferente. Isso me preocupou. E aí, quando você tem... Vamos esquecer a partida de Vitinho, se você acredita que ele jogou bem ou jogou mais ou menos, mas vamos esquecer. Vamos relembrar o momento da troca.
Sai Dodô e entra Vitinho, você diz, vai ser difícil agora. Vai ser difícil. Porque, querendo ou não, Dodô é um dos principais jogadores do Náutico. Ele faz parte dessa lógica do Náutico, tanto na marcação-pressão, tanto em fazer o jogo andar. Ele é uma peça fundamental. E aí, quando ele sai, aí Vitor Andrade sai também, aí entra Todinho. Eu achei que Todinho ia entrar no lugar de Paulo Sérgio, mas não foi o caso, até porque o Náutico precisava do gol. Aí eu comecei a me animar quando eu lembrei que Todinho tinha entrado na direita no jogo passado e tinha entrado bem. Então, isso aí já me fez me animar um pouco sobre essa substituição em específico. Mas foi isso, velho. Foi isso, e aí, numa jogada. Quem foi que deu aquele passo para Luiz Felipe? Deve ter sido Vitinho, né? Por tanto elogio. Vinícius. Foi Vinícius. Porra, não foi nem Vitinho que deu aquele passo. Meu amigo, Vinícius, achei ele já que- tinha dado um passe daqueles para Reginaldo, que fez também uma bela jogada exatamente por aquele mesmo lado. E eu não lembro exatamente como é que foi que acabou, mas foi uma bela jogada de Reginaldo. E depois mandou um belo passe também ali do lado direito para Luiz Felipe. Ó, que jogada sensacional do Luiz Felipe. Veja, o tipo de jogada, na verdade, que é para um ponta fazer. E foi o Luiz Felipe que deu conta na função dele, mas também fez essa função de um ponta ali, chegando e dando aquele passe para aquela assistência para Júnior Todinho. Foi espetacular o jogo de Luiz Felipe, velho. A última coisa, eu também fui modo Clauber aqui, tentando puxar um insight e outro que eu tinha tido assistindo a partida. Não ficou uma coisa linear, mas pelo menos falei todos os pontos que eu queria falar. Só mais um também, e também é uma coisa deslocada, é que a questão dos pontos, tá? Eu dou desconto para os pontas hoje. Sabe por quê? O centroavante, na partida como hoje, Paulo Sérgio não foi bem. Há quem possa dizer que o centroavante num jogo como esse, ele é o mais castigado, né? É o que acaba sofrendo mais. Eu acho que os pontas sofrem mais. Da forma que o Cuiabá jogou, os pontas sofrem mais. Sabe por quê? Porque o ponta, ele precisa dar profundidade ao time. E quando você volta, ou você é um jogador de meio campo, você consegue aparecer mais. Então você via o Anderson com a bola, você via Luiz Felipe com a bola, Vinícius, que acaba compondo esse meio campo. Você via ele com a bola, tentando fazer jogada. Se Vinícius já vem e o Náutico perde um pouco dessa profundidade, não vai ser Vitor Andrade que vai ficar vindo o tempo todo. Então, o Vitor Andrade, ele tinha esse peso, essa obrigação de guardar mais a posição lá na ponta, de ficar lá esperando, de não voltar tanto para poder fazer aquelas jogadas de arranque que ele costumava fazer. Ele até tentou algumas vezes. Então, na partida de hoje, eu dou um pouco de desconto para os pontas, tá? É bem difícil jogar como ponta numa partida como essa. Eu acho que ele tá até abrindo um pouquinho minha mente, porque eu tava muito chateado com o Vitor Andrade hoje. Tava bem chateado, mas é de se compreender. Eu não fiquei tanto não, confesso. Eu vi muita gente nessa pegada. Eu confesso que não me incomodou tanto não. João, considerações bem, dentro dessa análise do jogo? Bem, tá? Não tô dizendo que ele jogou bem, não. Não, assim, Renato, é um jogo que acho que todo mundo já esperava mais ou menos que fosse dessa forma, né? Assim, o Cuiabá é um adversário insuportável, e entra sempre esse negócio de arbitragem e tal, porque os árbitros, eles não estão... não é mais coisa de 1, 2 árbitros, dá para falar no geral. Árbitro no Brasil, ele não tem o menor preparo para identificar uma cera, punir uma cera, identificar se aquela sequência de faltas está sendo um rodízio para matar o jogo, para picotar o jogo, ou se aquilo é realmente uma falta isolada. Então, isso dificulta mais ainda, somado a um gramado que todo mundo sabe, a condição do gramado dos aflitos não é boa. Então, tudo isso ajuda a deixar o jogo no estilo que o Cuiabá gosta, assim. E o Náutico, no primeiro tempo, assim, eu vi Atos falando até de uma boa partida. Eu achei um excelente primeiro tempo do Náutico. Por quê? Nenhum time, eu assisti assim, alguns jogos do Cuiabá nessa Série B, nenhum time conseguiu envolver o Cuiabá
como o Náutico envolveu. Aí você fala, porra, mas o Náutico não chegou, teve 1, 2 chances de gol. Velho, mas os outros times não tem, não. Se a gente pegar o jogo do Cuiabá contra o Goiás, por exemplo, o Goiás entrou na área do Cuiabá 10 vezes. O Náutico entrou 24. Então foi o dobro. É um número pequeno, mas já foi o dobro do que o Goiás conseguiu. Então o Cuiabá deixava muito essa dificuldade e o Náutico tentou uma estratégia dele que fez falta, inclusive sobre o Matheus Silva. Primeiro, eu acho que Matheus Silva é o titular de Hélio. Então, esse é o principal ponto, porque ele jogou. Ele estava fora por lesão, na partida quando ele voltou, ainda estava ali em adaptação, e agora, como ele estava 100%, eu acho que ele jogou titular 70% por causa disso. E os outros 30%, eu acredito que estava muito entre Matheus e Wanderson, é que a bola longa que Wanderson é muito boa, hoje não tinha Derek para conseguir pegar. E aí, acho que Hélio pensou muito em jogar mais curto mesmo, e Matheus Silva fez isso e faz melhor do que Wanderson realmente. Mas aí o Náutico conseguiu, acho que envolveu o Cuiabá diversas vezes. O Náutico tinha estratégia de tocar rápido a bola, então a gente viu diversas tentativas de 1-2. Os pontas vinham para aparecer para jogar e tentava dar aquele 1-2 para tentar sair um volante de frente, que acabou, não saiu gol dessa forma especificamente, mas saiu de um ataque de Luiz Felipe. Mas o Náutico achei bem na partida. Assim. O primeiro tempo achei bem, saí satisfeito. Obviamente, o pênalti é um ponto negativo, né? Porque tudo que qualquer time que vai jogar contra o Cuiabá quer é um pênalti. Véio. Tudo. É a forma mais fácil de se fazer um gol dos caras. Porque os caras se defendem bem. E aí, desperdiçar um pênalti daquele, eu acho muito ruim no contexto do jogo. Eu acho que todo mundo lembrou do jogo de São Bernardo. Não teve como não lembrar, mas que bom que deu tudo certo. O segundo tempo, eu não estava gostando de jeito nenhum. Achei que estava um jogo muito franco. O Cuiabá tinha chance da transição. O Náutico tentava fazer as jogadas muito rápido também e não conseguia. Então, acho que o Náutico perdeu o controle da partida. E eu pensei muito se eu ia falar isso aqui, porque parece uma ideia louca, assim. Mas eu acredito que tenha interferência. Eu acho que o erro de Betão ali, de Muriel e Betão, com a bola na trave, deu uma ligada no time. Eu acho que os caras, puta que pariu, quase que a gente fez merda aqui, quase que perde o jogo, e eu acho que isso deu uma melhorada de leve no time. Deu uma energia a mais, e o Náutico conseguiu ali depois chegar ao gol, um golaço do Luiz Felipe. Golaço do Luiz Felipe não, uma jogadaça do Luiz Felipe, um gol do Todinho. Luiz Felipe que foi coroado, né? Assim, essa assistência eu acho que coroa a excelente partida dele, porque, velho, o que Luiz Felipe correu, quando tem os números que ele fala em coletiva e tal, eu nem assisti a coletiva toda de Hélio, mas eu tenho certeza que se ele falou de número, ele disse que Luiz Felipe correu os quilômetros lá que eles gostam que corra. Ele falou que vários jogadores ultrapassaram a meta de quilometragem hoje. E o Luiz Felipe tá lá. Tenho certeza. João, e Luiz Felipe, velho, na jogada do gol, ele teve aquele segundinho a mais de calma, tá? Porque se você olhar aquela jogada, aquele passe poderia vir antes de quando ele fez, em algumas oportunidades. Um segundo, tempo de relógio, eu acho que dá 1 segundo. Poderia ter sido no começo desse segundo, na metade desse segundo, faltando pouco para terminar esse segundo, foi no momento certo. No momento que ele esperou o balanço, ele viu o ímpeto do zagueiro para botar a perna, ele entendeu a movimentação dos jogadores do Náutico. O Náutico não tinha só Todinho ali, eu acho que tinha mais, tinha Paulo Sérgio também, salvo engano. E ele foi preciso nesse passe. E, gente, para errar esse passe por um pouco de pressa, é rápido demais, pô. É rápido demais. Foi perfeito. Precisava ser perfeito num jogo, num nível de tensão absurdo. E não é só isso, né? Obviamente, o destaque positivo vai para assistência.
acabou, junto com o Todinho ali, decidindo a partida. Mas, velho, o que Luiz Felipe corre para trás para marcar é bizarro, pô. É bizarro mesmo. Ele corre e se doa e desarma. Tem um número aqui que eu até fiquei impressionado. Luiz Felipe tentou 50 passos no jogo, errou 2. É 98% de aproveitamento dos passes. Assim, é uma partida de muito alto nível e o Náutico sentiu quando ele saiu. Leonai substituiu o Luiz Felipe e eu não gostei da partida do Leonai. Eu achei que faltou pé na bola. Várias bolas assim no meio de campo sobraram. Alguém fez o trabalho sujo na frente e sobrou a bola no meio de campo. E, velho, Leonai precisa ganhar. E isso deu contra-ataque para o Cuiabá em situações que eram positivas para o Cuiabá. Mas se você for pegar o geral ali, eu acho que para um jogo contra o Cuiabá foi uma partida boa do Náutico, sabe? Eu acho que o primeiro tempo, na minha visão, é um muito bom primeiro tempo. E o geral, quando você pega, sai uma partida boa, onde os 3 pontos eram fundamentais. Você dorme líder aí até domingo na liderança do campeonato, até o São Bernardo jogar e aí decidir a vida dele. E aí dá tranquilidade. O Náutico, todo mundo sabe que o Náutico vai para 5 jogos de nível alto aí na Série B. Não que os outros não tenham sido, o Náutico já enfrentou jogos de nível alto, mas a gente vai com o sentimento de não é só a gente que está em um corredor polonês. Todo mundo que tiver uma sequência de adversário, tiver o Náutico ali no meio, a galera vai olhar para a sequência de jogo e vai falar: opa, esse jogo aqui é difícil. A gente vai enfrentar um time que é líder do campeonato, que é o segundo colocado fora de casa, é um time que tem o melhor ataque da competição, é um time que pegou um Cuiabá que é dificílimo, que tem 7 empates da competição, venceu o jogo, que fez 6-2 fora de casa. Então, eu acho normal, obviamente, você teme, entre aspas, a sequência, mas podem ter certeza que está todo mundo lá do outro lado temendo também. E aí isso é maravilhoso. Você se coloca na competição. Eu ainda estou no lima de Cláudio aí de pensar nesses 45 pontos. Quanto mais rápido conseguir os 45 pontos, melhor. Se conseguir os 45 pontos na liderança, é perfeito. E vamos para cima, velho. Assim, gostei muito do comportamento da torcida do Náutico hoje. O público começou a se estabilizar e eu acho que daqui para frente vai ser mais ou menos nessa média. Eu acho que quem foi para o jogo hoje e assim, a atmosfera ajuda muito, velho. O refletor apagar, para ter a luzinha, para sinceramente, antes eu ficava brincando com isso. Só que é uma atmosfera diferente. Muita gente gosta, muita gente se anima mais. Eu acho que quem foi para o jogo hoje vai fazer de tudo para ir para o próximo em casa. Se eu tivesse que fazer uma crítica, e aí falando, velho, o Náutico tem que dar jeito no banheiro. Eu fui no banheiro hoje 7h20, mais ou menos, 6h20, quando eu cheguei ali, fui no banheiro da sede. Era mais do que nojento. Era inadmissível. Assim, não tinha a menor condição de você oferecer aquilo para o torcedor. Então, acho que você está melhorando em vários aspectos. Eu acho que isso tem que ser uma coisa a se considerar também, porque você tratar basicamente seu torcedor como um animal, porque ninguém merece ter um banheiro daquele como estava a sede, com vários mictórios entupidos, e aí vocês sabem que o mictório entupido gera, e o chão, assim, lamentável assim, o estado do banheiro. Então, se fosse para reclamar de alguma coisa, eu faria isso. Mas no clima geral da partida, eu achei muito bom assim, o estádio vibrando. Que continue assim. Acho que se o Náutico conseguir continuar nessa pegada, continuar respondendo, a gente vai ver os aflitos cada vez mais lotados e aí retomar um pouco do caldeirão que né? Essa questão dos banheiros, né? A gente tem informação de que o Náutico ele tá para fechar uma parceria para fazer toda essa reforma. Eu já recebi muita reclamação e é bom lembrar, todas, não tem uma que não seja, todas as reclamações são absolutamente corretas
quanto a esse problema, né? A gente tá falando de dignidade, não é luxo não, né?